de hoje do canal é hoje, Aliança Lima e São Paulo. Tudo sobre o jogão da Libertadores. E ainda também entrevista de Casares e recado de André Silva, então não vou perder tempo não. Vambora para o Ronaldo, vídeo. São Paulo, Alianza Lima e São Paulo tem uma boa notícia, vai. A volta do Pablo Maia. Ah, vai jogar? Não, não vai jogar, mas foi relacionado, o que é uma boa. E tem mais jogadores chegando também. Chegando não, voltando, né? Sim, além do Pablo Maia, tirou de volta o Arboleda da delegação, né? O Pablo Maia, acho que a boa notícia é a rapidez da recuperação da cirurgia no tornozelo, né? Primeiro prognóstico era só para depois do Super Mundial, ou seja, em julho. Ele volta antes do previsto. É uma volta aos poucos, assim como a gente está considerando a volta do Lucas aos poucos e ficamos cientes da defasagem do Lucas para os demais no jogo com Fortaleza. O Pablo Maia parou, foi operado 2 jogos antes do que o Lucas, né? O Lucas se machucou contra o Palmeiras, o Pablo Maia contra o São Bernardo. Então é 2 meses fora dos campos, né? E ele, um pouquinho mais, e ele está na delegação, está de volta, possivelmente aos relacionados, mas ainda vai ser para entrar aos pouquinhos, como ele mesmo disse, para a TV do São Paulo, aquela TV interna do São Paulo. Por conta de Pablo Maia e Arboleda, das voltas, o São Paulo foi até com uma delegação grande para Lima, para enfrentar o Aliança, 2 dias antes, para poder treinar em Lima. Foi com 25 jogadores. Vai fazer alguns cortes no banco, o Zubeldia, na hora da partida. Fazia tempo que não juntava tanta gente, entre aspas, mesmo que tenham vários ficados em São Paulo. Essa é a boa notícia. Pablo Maia está de volta, a Arboleda está de volta. Daqui a pouco a gente vai tentar mostrar aí como pode ser o time do São Paulo. Lembrando, o Pablo Maia não deve jogar, mas deve ser relacionado. Quem sabe entra, depende como o jogo tiver e tal. Mas essa é a boa notícia. Outra boa notícia para você, Arnaldo Ribeiro, é a seguinte, meu amigo. Diga lá. Você sabe que... Peraí. Você sabe que você pode ver os jogos da Libertadores, sabe aonde, né? Sim, no nosso parceiraço Wallplay. Além de Exato. outros lugares, mas no Wallplay também dá. Exatamente. No Wallplay. Você pode ver jogos na Wallplay. Sabe que jogo vai estar passando no Wallplay? Porque tem o Wallplay, dentro do Wallplay você pode fazer o pacote com a Paramount. Certo. Então, no dia 7 de maio, consigo também como quarta-feira, não é jogo do São Paulo, porque o São Paulo joga amanhã, mas é jogo do Bahia do Rogério Ceni, que vai estar lá na Paramount, exclusivo na Paramount, certo? Exatamente. O Bahia do Rogério Ceni recebe o Nacional de Montevidéu, né? É líder da sua chave, assim como o São Paulo. Faz seu último jogo em Salvador, depois vai fazer 2 visitas, então fundamental. E ainda bem que vai ter no Allplay, porque eu vou assistir. Exatamente. Transmissão então confirmada na Paramount e você pode ver no Wallplay. Qual é o esquema? Você assina o Wallplay e você faz um pacotinho a mais com a Paramount. Você vai ter o Wallplay e Paramount. R$ 29,90 por mês. Tem vários jogos da Libertadores que você vai conseguir ver pela Paramount. Tem jogos exclusivos, como esse do Bahia, por exemplo. Você vai poder ver ali por R$ 29,90 por mês. E mais, hein, Arnaldo? Se você fechar o plano anual, você recebe 12 vouchers de 40 por mês na ingresso.com. Ou seja, você vê a Libertadores, a Sul-Americana, detalhe, tem jogo da Sul-Americana também, em casa, e ainda dá para fazer aquela social no cinema com a patroa, aquela coisa linda, de graça praticamente. Entendeu? Sim, Quando sua mulher entendi. fala, vai assinar outra coisa de futebol? Calma, que eu estou assinando, na verdade, um cineminha para você. Isso? Aqui em casa, com 2 filhas, ainda é tudo assim, é tudo combo, né? Então é um Isso. combo com futebol, filme, série, ingresso, tá beleza. Ainda bem, né? Então o combo apetitoso aí, incluindo já esse jogo do Bahia contra o Nacional. Vou repetir, R$ 29,90 por mês e você recebe 12 vouchers de R$ 40 por mês na ingresso.com. Ou seja, é futebol, Sul-Americana e Libertadores e cineminha. Então, ó, dia 7 de maio, Bahia Nacional ao vivo pelo Paramount+, lá no Allplay. Você assina e ainda ganha esses vouchers numa boa. Certo, Arnaldo? Certo, tem o link aqui pra galera, Tem o né? link na descrição, exatamente. Assina aqui o Allplay, tá aqui o link na descrição Isso. para você assinar o Allplay. Bom, Arnaldo, a gente tava falando, pô, São Paulo só empata, não ganha ninguém, pô, empata todo mundo, empata com Fortaleza, empata com o Sport, empata com o Cruzeiro, empata com não sei o quê, empata. Vamos dizer que se alguém falar, te dou 2 empates amanhã e domingo contra o Palmeiras em Barueri sintético, eu quero. Pode me dar mais 2 empates que eu topo, não é? Um Mais fácil, empatezinho tá gente. bom pro São Paulo ontem, não tá? Pra amanhã, não tá? Mais fácil. Na Libertadores, ainda mais, né? Porque a Libertadores daria ao São Paulo, além da manutenção da invencibilidade longa,
Tem gente que não gosta de invencibilidade, viu? Que corneta invencibilidade. Mas, além da invencibilidade longa, mantém o São Paulo provavelmente com o primeiro lugar da chave. Lembrando que o outro jogo da chave dessa semana é só na quinta-feira. O Talleres recebe o Libertad na Argentina. O Talleres está zerado. E não acredito que o Libertad vença tão facilmente assim na Argentina. Então, o empate acho que interessa o São Paulo, porque ele mantém, sobretudo, a distância para o Alianza. E aí depois vai fazer as duas últimas partidas em casa, né? Libertad e, por último, o Talleres. Então, o empate na Libertadores cairia muito bem. E no Brasileiro, sendo o líder, o Palmeiras, em Barueri, no sintético, também, né? Nessa semana, eu tô com você. Fecho fácil com 2 empates, cara. Dito isso, dá para ter um cheiro do que vai para campo amanhã? Nessa terça-feira? Cara, eu acho, né, é curioso, né? Porque desses retornos, a possibilidade de jogar, e mesmo assim, para mim, não é uma possibilidade tão evidente assim, seria do Arboleda, né? Que foi o titular que saiu por último, não teve exatamente uma lesão, é desgaste muscular, mas o Juan vem jogando muito bem, né? Os zagueiros vêm jogando bem, né? Essa é a questão. E como o Pablo não vai começar, o Lucas evidentemente não tem condição de 45 minutos, também não vai começar. Eu acho que a questão das dúvidas, a dúvida para a formação inicial, mais ou menos passa pelas dúvidas das partidas anteriores. São Paulo vai jogar com 2 pontas, ou vai jogar com a linha de 5, entrando o Cédric, Ferrarese, etc., que era mais ou menos a formação dos jogos fora de casa, né, Tirão? Então, eu acho que talvez passe por aí a dúvida. Tem uma última possibilidade, que eu acho a mais remota, porque ainda não foi testada na prática nos jogos, só em treinos, que seria uma formação com 3 jogadores no meio-campo, aproveitando a boa fase do Marcos Antônio, que esteve suspenso contra o Fortaleza, e o bom momento do Bobadilha, que começa a jogar bem. Então, a possibilidade de ter um triângulo Alisson, Marcos Antônio e Bobadilha, já que o Alves tem oscilado, o menino, e o Luciano não tem jogado bem como meia. Isso é uma possibilidade, mas eu não tenho informação de que o Zubeldia testou isso tantas vezes para começar essa formação. Eu estou falando mais pela fase dos jogadores do que propriamente por uma modificação tática para essa partida. Pois é, tem o Lucas, que entrou ainda bem fora de forma no jogo contra o Fortaleza, que também está disponível, certo? Ele está disponível, mas não vai começar. Ele não tem condição de 45 minutos, né? Eu acho mas se você pensar que possivelmente ele também não vai jogar no sintético, né? Então, mas eu acho que aí tá. Acho que ele não vai começar nenhum desses jogos, né? Mas ele possivelmente entre um pouco contra o Aliança, possivelmente entre no domingo e só comece jogando, se tudo correr bem, contra o Libertad lá no outro meio de semana, ou até contra o Grêmio, esses 2 jogos no Morumbi na outra semana. Então estamos falando de linha de 4, e a gente não sabe se é Arboleda ou Juan, mas vai ser o Cédric e o Enzo, possivelmente. O Enzo deve jogar, mas aí que tá, a linha de 4 já não tem a possibilidade também dele fazer como fazia nos jogos fora de casa, tirar o Ferreirão e colocar Cédric, Ferrarese, Arboleda ou Juan, Alan Franco e Enzo, como foi fora de casa contra o Libertad, assim, né? Foi fora de casa contra o Talleres, assim, né? Fazer a tal da dobra de lateral. Embora o Ferrarese não seja lateral, né? Mas é o Cédric na segunda linha, é isso, Mas aí ia ter que sair o Ferreirão. Teria que sair o Ferreirão. Eu só saliento que foi essa formação que o São Paulo começou jogando nas 2 partidas fora de casa da Libertadores, né? Tanto contra o Talleres quanto como o Libertad. Se for assim, sairia o Ferreirão e o ataque seria o André e o Ferreira. E o Ferreirinha. Exatamente, isso aí. Ou a outra opção é a linha de 4, com o Cédric do outro lado, o Enzo, das laterais, e aí com o trio na frente, Ferreirão, André e Ferreirinha. E o trio que você falou no meio campo, não deve ser o Matheus, possivelmente o Bobadilha. Tudo na linha possivelmente o Bobadilha não, é mais uma constatação. Eu não vi isso ainda em campo. Eu acho que poderia funcionar, pode acontecer. Fora de casa. Perfeito. E o Alianza, hein? Que pode dar ao São Paulo a classificação para a próxima fase da Copa Libertadores. E aí, você sabe que eu fiz jornalismo para fugir de matemática, né, Glaucia? Mas eu estudei aqui, e qual que é a matemática para a classificação do São Paulo? Vencer o Aliança e torcer para o Talleres vencer o Libertad. Por quê? Porque o São Paulo iria a 10 pontos, o Aliança só chegaria a 10,
O Libertad só chegaria a 11, só que eles ainda se enfrentam. Então um deles vai perder pontos. E aí o São Paulo com 10 pontos já garantiria, no mínimo, na pior das hipóteses, a vice-liderança do grupo. Mas aí serão mais dois. Desde a minha chegada aqui, o São Paulo foi um clube, né? Tive outros convites, né? E o São Paulo foi um clube que eu me apaixonei para poder jogar, que eu queria jogar no Morumbi, que queria jogar a Libertadores, né? E, cara, paciência alinhada com a humildade, né? Eu acho que ela foi primordial para mim, né? Então, quando meu companheiro, que no caso era o Caleri, estava dentro de campo, eu estava torcendo por ele, para que ele fizesse o melhor possível dele, né? Gols, assistência, para ele conseguisse ajudar o time, né? É um cara importante, é o nosso capitão, né? Infelizmente, teve uma lesão agora muito grave, mas que ele possa se recuperar muito bem. E eu me sinto preparado, como eu já disse, né? Para essa responsabilidade. Ser o camisa 9 do São Paulo não é fácil, né? Mas eu me sinto preparado, me sinto muito empolgado para essa nova oportunidade, para essa nova temporada, né? E creio que vai vir grandes coisas para nós. Tudo bem, você falou sobre jogador principal não jogando, tal, que é o que o São Paulo vem enfrentando ultimamente. O São Paulo empatou de novo, só para variar, com o Fortaleza. Copo meio cheio, o único invicto do Campeonato Brasileiro. Copo meio vazio, não ganha de ninguém, também não perde de ninguém. Essa situação do São Paulo que amanhã vira a página, né, Arnaldo? E vai tá já no Peru, para encarar o Alianza pela Libertadores, o Alianza Lima pela Libertadores, a disputa pela primeira posição do grupo ali, entre os dois times. As boas notícias, alguns caras ressurgindo das cinzas, né? Tipo Pablo Maia, foram relacionados. Arboleda, né? Arboleda viajou, Pablo Maia viajou, além do Lucas. Mas assim, né, vamos lá. Antes que o torcedor do São Paulo fique apavorado com sequências de empates, essa semana, se o São Paulo empatar as duas partidas, tá ótimo, hein? Tá bom, tá bom. Contra o Alianza, ele deixa o Alianza praticamente fora, ou o Alianza brigando com o Libertad, mantém a liderança do grupo, porque ele é líder, ele comanda o grupo na Libertadores, e o outro jogo do Brasileiro é contra o Palmeiras com o visitante lá em Barueri, né? O líder do campeonato. Então, antes que cornetem só empates, se essa semana o São Paulo mantiver a sua invencibilidade com empates, tá ótimo, né? E aí eu acho que a questão do São Paulo é muito... Quando tiver mando de campo com alguns times, ele tem que ganhar os jogos, né? Senão, os empates fora, nenhum foi ruim até o momento. Nem contra o Atlético, nem contra o Botafogo, nem contra o Ceará. Os em casa, sobretudo contra o Sport e Fortaleza, foram. E aí a gente tem que... É impossível a gente não colocar que nesses empates o São Paulo teve a faca e o queijo na mão, né? Contra o Sport, um pênalti aos 3 minutos, o Caleri chutou na lua. Contra o Fortaleza, um pênalti aos 30 do segundo tempo, o Ferreirinha chutou na mão do goleiro. E acho que pênaltis são situações... Eu vivi o Massini falando aqui em relação ao Palmeiras, com as questões de pênaltis e disputas e tal. Para um time que ainda tem limites claros, e o São Paulo tem, se você não converte, já custou a Libertadores do ano passado. De uma forma ou de outra. Porque não foi só o São Paulo perder a disputa de pênaltis, o São Paulo perdeu 3 pênaltis no jogo. Perdeu um tempo normal com o Lucas, perdeu com o Caleri na primeira, perdeu com o Nestor. E nesse Campeonato Brasileiro, acho que com essas circunstâncias todas, jogadores principais fora do time, se você tem um pênalti a favor, você tem que converter. Senão, cara, não tem como, né? Essas voltas, Tironi, elas ainda não são uma garantia. Por exemplo, quando o Lucas entra no segundo tempo contra o Fortaleza, o São Paulo piora, mas piora de uma forma abissal, porque o cara está 2 meses fora. Então são voltas... O torcedor vai ver os 3, o nome dos 3, vai falar, caramba, beleza, mas cada um está no estágio, né? Cada um no estágio. Pablo Maia, é curioso, né? Porque o Pablo Maia, que teve cirurgia, ele volta praticamente ao mesmo tempo do Lucas, porque, na verdade, o Lucas se machuca contra o Palmeiras, o Pablo Maia quebra o tornozelo contra o São Bernardo, que é a partida anterior, né? Ou não imediatamente anterior, São Bernardo, Novo Horizontino e Palmeiras. Então são, 10 dias entre a diferença da lesão do Pablo Maia para o Lucas. Aliás, eu como torcedor na arquibancada, falei, um demorou muito ou o outro que foi muito rápido? Porque a outra parecia uma lesão, toda estourou o tornozelo e tal, né? Um parece que voltou muito rápido, o outro demorou para voltar. Conta muito a capacidade de recuperação de cada um e a idade, sobretudo, né? Que aí acho que envolve... a terceira volta do São Paulo, não a do Arboleda, porque eu acho que do Arboleda aquilo, a gente já tinha a noção que na zaga o São Paulo tem menos problemas que em qualquer setor do campo. O Juan vem jogando muito bem, e eu nem sei se se o Arboleda jogar em Lima, é mais pela questão da experiência do jogo aéreo, do Barcos, ou do Guerreiro, do que... Ganha minutagem um pouco, não? Tem... Não? Não tem isso. Na Libertadores, fora de casa, não tem minutagem, tem que jogar quem está melhor, né?
pela característica do adversário que propriamente. Mas eu acho que a volta mais necessária e mais esperada é a do Oscar. Porque o Oscar, ele permite ao São Paulo ter um repertório ofensivo que ele não tem, nem com os meninos, nem com o Lucas, Luciano, etc. O Oscar é um jogador que faz o jogo andar, né? Ele tem sido substituído pelo Alves, pelo Matheus. O Matheus Alves já não fez 2 partidas últimas como ele vinha fazendo, o que é normal, é um menino, né? O Luciano já não vai jogar mais nessa função, já ficou evidente que ele não vai mais conseguir jogar nessa função. Então, o Oscar faz falta. E aí a minha dúvida, a gente vai falar bastante sobre isso, com o time já em Lima, depois de ter feito um treino, é como o Zubeldia vai escalar contra o Aliança. Depois, contra o Palmeiras, é outra coisa. Grama sintética, se o veterano vai, mas o Oscar não vai voltar. Gente, receber a gente aqui. Obrigada, presidente, por topar falar comigo. Tem muita coisa para a gente conversar. Mais uma vez, a gente fazendo aqui para a TNT Esportes. Falamos no final de 2024. Foi. Isso. Agora já aconteceu muita coisa. A gente está no meio, antes do meio de 25, já tem bastante coisa para a gente falar. E vai ser um papo muito legal aqui hoje. Com certeza. Obrigada de novo, viu, presidente? Estamos às ordens, é um prazer, Priscila. Vamos lá, primeiro eu queria começar falando desse ano, né? Como é que você avalia os movimentos da diretoria para essa temporada? O São Paulo faz uma limpa no elenco bem grande na virada de ano, né? Muita gente que não jogava também está nessa lista. Alguns que jogavam eram importantes, mas surgiram oportunidades, enfim. E o São Paulo traz reforços pontuais muito assertivos, né? Digamos assim. Queria que você fizesse uma análise do seu movimento para essa temporada e como que você analisa até agora, no mês de maio, ano. Então, Priscila, foi um movimento importante porque, veja, alguns jogadores tinham que sair, né? Deixaram grandes resultados aqui, foram valorizados também. E nós fizemos interferências assertivas em algumas posições, sem compra de direitos econômicos, né? Sem investimento de direitos econômicos. Então veio o Wendel, veio o Enzo, veio o Cedric, o Oscar tinha vindo no final do ano, né? Nessa janela. E foi também uma forma de você agregar a experiência daqueles que já estavam, né? Como Lucas, Caleri e os outros, Rafael, goleiro, com abertura de caminho para que os jovens da base pudessem ingressar nesse elenco. Então foi planejado, nós tínhamos que ter um processo de saída para que esses garotos pudessem ter oportunidades, né? Então eu sempre brinco que o pessoal fala assim, o elenco curto, eu não acho, eu acho ele enxuto, tem uma diferença, ele é apertado. Primeiro porque é importante você ter um número de capacitação de oportunidades para os jovens. Nós sabíamos que a base vinha de uma boa safra, né? Então nós acreditamos nos jovens que estão entrando, estão sendo relacionados, e juntamente com esses jogadores que ficaram e esses que vieram, o São Paulo de novo continua competitivo. Ganhar ou perder é uma outra coisa, mas é competitivo. Também seguimos uma orientação orçamentária. Nós criamos um fundo que tem uma governança, que tem um comprometimento de cada núcleo. E a área de futebol, em cima disso, foi criativa, está sendo criativa. Nós trouxemos jogadores numa condição que integra a unidade de revelar novos talentos, de ser competitivo e dar um cumprimento ao teto de orçamento. Acho que foi essas semanas aí que saiu oficialmente com todos os detalhes, enfim. E é a sua primeira entrevista que você fala, até agradeço pela oportunidade de você me atender para a gente abordar esse tema. E o torcedor pede muito explicações, né, da situação financeira do clube. Basicamente é isso. O que você pode explicar para o torcedor? Porque a verdade é que muita gente fica um pouco assustada, né? Quando a gente vê o valor que está chegando, quase 1 bilhão, enfim, os movimentos. Tem as explicações lá no documento, eu li, fala muito de manutenção de time e tal, mas o torcedor fica preocupado quando vê esse número, né? Como que você pode explicar essa dívida para o torcedor de São Paulo? Pertinente a questão, nós já explicamos isso no Conselho de Administração, no Conselho Fiscal e no Conselho Deliberativo. Nas 3 instâncias, o balanço foi aprovado. E claro que gera uma preocupação não só no torcedor e a todos nós. Imagina, eu sou dirigente e claro que eu me preocupo, eu assino garantias pessoais, né? Talvez muita gente não saiba, mas nós sabemos o que estamos fazendo e eu tenho que fazer uma explicação rápida. Nós chegamos aqui em 21, no primeiro ano do exercício, numa pandemia muito difícil, o torcedor desconectado com São Paulo. Bem antes da pandemia já havia uma desconexão. O torcedor vinha para tentar salvar o São Paulo de um eventual rebaixamento, mas ele não estava tão presente como ficou. E eu dizia aos companheiros no programa de gestão que nós desenhamos que esse primeiro mandato, ou seja, 21, 22 e 23, era trazer o torcedor de volta numa completa conexão. Eu tinha que ter resultado dentro de campo e time competitivo. Foi o que aconteceu. Ganhamos um título em 21, em 22 fomos duas finais, no Paulista e no Sul-Americana, em 23 ganhamos a Copa do Brasil, inédita, e 24 a Supercopa. Portanto, esta parte competitiva e de conexão com o torcedor, ele sentiu de forma muito presente. O mercado do futebol,
a operação do mercado de futebol, ele sofreu uma inflação muito grande, queira em razão das SAFs, queira em razão de todos fazerem um campeonato brasileiro mais equilibrado, portanto mais competitivo, e até a vinda das bets, que ela capitalizou o futebol. E quando você ganha, também a sua despesa sobe, porque o jogador é valorizado, você tem uma reforma de contrato, assim por diante. Mas é melhor eu ter uma despesa previsivelmente que vai subir do que uma despesa que vai subir sem eu ter conquistas. Então, a primeira parte foi trazer isso, conseguimos. A segunda parte do mandato, que começou numa transição em 24, era buscar o fundo, um mercado de capital através do fundo e focar no financeiro e na base. Esses são os nossos pilares. Então, eu quero falar com o torcedor que nós fizemos de tudo mesmo para trazer conquistas, para recolocar o São Paulo no cenário competitivo, enfrentando um mercado que mudou, que inflacionou, mas sabendo que nós poderíamos ter um pouco dessa evolução, que a dívida ela é aumentada não só por uma maior despesa oriunda de uma maior estrutura e de investimento, eu já vou explicar, mas também de uma nova postura no mercado, que foi inflacionado. Então agora nós vamos observar a redução drástica da despesa, o acompanhamento rígido do orçamento, isso já está acontecendo, o primeiro trimestre já nos deu um horizonte muito bom de resultado, já de 25, e mais do que isso, um comprometimento de que você vai ter que trabalhar cada vez mais com menos recursos. E é o que está sendo feito. Nós estamos trabalhando, Priscila, olhando o São Paulo para o futuro. Veja, 2030, nós já temos até 2030 mais de 2 bilhões em reais de contratos recebíveis, prontos, né, no seu tempo. Isso vai alimentar a continuidade do fundo e uma tranquilidade para o meu sucessor. Mas depende da continuidade de fazer um time competitivo, mas com muita responsabilidade. E, ao mesmo tempo, ter essa dívida num viés de baixa. Então, esse 960 milhões, nós esperamos que venha reduzindo gradativamente até estar num plano aceitável em 2030. Eu espero que a gente possa também vender atletas. E aqui o torcedor tem que entender, se eu vendesse atletas em 2023, eu não teria déficit. Também não sei se teríamos o campeonato. Não é? E em 2024, nós tivemos atletas que tinham mercado internacional e se machucaram. E se machucaram gravemente, com cirurgia, isso todo mundo sabe. Então, nós contamos com essa desconexão de fluxo de caixa. O importante é que nós precisamos ter um fluxo para amenizar a dívida, para estabilizar e para baixar. E esse é o foco. Mas nós sabíamos que poderíamos enfrentar. Eu vou dar um exemplo aqui, Priscila, aqui. O CT da Barra Funda, que quando veio o Lucas e o Oscar, que são jogadores de renome internacional, eles olharam aquela estrutura e falaram, puxa, por que vocês não mostram? Mudou tudo. Vestiário, refis, campos de futebol, refeitório, estrutura. O CT da Barra Funda estava precisando. Quando você faz mais investimento, você aumenta a despesa também. Porque hoje um clube de futebol que tem que ter a logística de calendário como nós temos, tem que ter voos fretados. O São Paulo tem. O São Paulo fez, além do voo fretado, cadeiras, melhor conforto para os atletas, inclusive na recuperação de fisioterapia e fisiologia na volta dos jogos. Então o São Paulo investiu no nosso principal, no nosso negócio principal, que é o futebol. E claro que isso tem uma repercussão também de despesa. Investimos em Cotia com o TecFut e outros setores do nosso refis lá. E tudo isso também traz um pouquinho de musculatura na despesa. Mas agora é hora de nós observarmos o que aconteceu já no primeiro trimestre, que foi uma boa performance entre orçado e realizado, para tentar imaginar que a gente consiga continuar nessa busca, tendo que vender ativos, que são jogadores, não tem dúvida, e fazer os grandes contratos, que o nosso marketing tem trabalhado com muita eficiência. Presidente, você falou muito de... meu amigo, o Casares até que enfim, né, apareceu, deu o ar da graça, deu explicações, e vamos torcer para que esse plano dele, né, ele tem mais esse ano e ano que vem de mandato, possa aí melhorar as coisas, as finanças de São Paulo, e que o próximo que pegue o cargo continue mantendo aí as diretrizes do FDIC, que o São Paulo possa se recuperar o mais rápido possível. A gente tem escutado aí especialistas falando que o São Paulo, se continuasse atuado até 2030, já estaria recuperado, diferente da época do Palmeiras e Flamengo, porque hoje tem mais dinheiro, entra mais dinheiro, valores superiores, entra mais dinheiro de patrocínios, são receitas maiores e tudo mais. Torçamos, né? O Casares aí falou sobre a dívida, por que chegou a esse nível e tudo mais. Falou que o primeiro trimestre desse ano entrou realizado ali e tal, né, a perspectiva foi ali pau a pau, quer dizer, foi próximo, então é um bom sinal. São Paulo conseguiu no primeiro trimestre respeitar, acredita que consiga nos próximos trimestres. Especialistas falam que 2026 também não vai ser fácil,
Então é acompanhar, né? Mês a mês aí. Por incrível que pareça, era para acompanhar futebol, mas agora tem que acompanhar finanças também. E colocou, né? Que o São Paulo, acho que é incrível, né? São Paulo pegou o Palmeiras, que investiu 500 milhões de reais, e o São Paulo investiu zero, né? É o único clube da Série A que não investiu nenhum real, nenhum dólar, nenhuma moedinha pelos jogadores que vieram. Então, e foi talvez a melhor janela dos últimos tempos. Quer dizer, usou a criatividade e deu certo, né? Vamos ver agora pro meio do ano, porque a maioria das equipes também irão se reforçar e vão focar em apenas 3 competições, ainda mais as equipes que vão jogar o Super Mundial. Então é isso, voltando ao assunto do dia, que é claro, o jogo contra o Alianza Lima, estádio lotado, 40 mil, pressão muito grande, e o Alianza vai buscar a primeira vitória desde 2018 em casa, né? Mas não ganha de ninguém, não vai ser do São Paulo. Vai nessa. Nunca tinha conseguido um ponto fora e conseguiu um pontinho no Morumbi, né? O que parece, sei lá. Nunca tinha conseguido um ponto no Morumbi e conseguiu, então tem que ficar de olho, é um time perigoso. Não é aquele timaço, né? Mas São Paulo tem que fazer um jogo correto e buscar aí os 3 pontos. Se me oferecesse, como o Arnaldo tirar 2 empates, não acharia de todo ruim. Aí que o problema é que é ruim, porque o São Paulo só vem empatando, né? Quando eu digo 2 empates, jogo de hoje, jogo contra o Palmeiras, né? É ruim nesse aspecto, mas é importante não perder, é importante é pontuar e continuar ali na frente, nas cabeças, se distanciar ainda mais de Tajeres e Libertad, né? Então é isso. Lembrando que esse é o último jogo do São Paulo fora de casa, depois o São Paulo tem 2 jogos de sequência na Libertadores em casa. Mas até lá tem Brasileiro, tem Copa do Brasil e tudo mais, tudo que a gente já conhece, né? A escalação é uma incógnita, né? Eu acho que você consegue ter uma ideia de Rafael, Alan Franco, Enzo Dias, aí fica a questão, vai com o Ferrarese, vai com o Cedric, aí no meio, Marcos Antônio e Alisson, no ataque, André Silva e Ferreirinha. O resto, meu amigo, joga a camisa e pega, porque o Zuboldia tem feito mistério, não sabe se vai com dobra de lateral. Então, assim, fica a dúvida. O Ferreirão começa jogando ou não. Nos últimos 2 jogos fora de casa, como o próprio Arnaldo falou, o Ferreirão começou no banco. Tanto é que saiu do banco no jogo contra o Libertad, né? Fazendo gol. Então, vamos acompanhar de perto aí o noticiário diário. Mas, assim, a escalação, assim, é provável a escalação foi colocada aí, ficando com algumas dúvidas, né? Então é isso, gente. O São Paulo aí continuando essa maratona pré-Super Mundial, né? Jogo quarta e domingo, terça e sábado, terça e sexta, né? Como foi semana passada, né? Sexta, agora terça, depois é fim de semana. Clássico contra o Palmeiras na Arena Barueri. Então é um jogo de cada vez, é um desafio de cada vez. As boas notícias vêm acontecendo, né? O Pablo Maia viajou, o Arboleda viajou, o Lucas Moura viajou. Então são jogadores que estão ali à disposição. Ainda que me preocupe, realmente me assustou a falta de ritmo do Lucas Moura no jogo contra o Fortaleza. E que os outros também deverão sentir, principalmente o Pablo Maia, né? Que ficou muito tempo parado. Mas o mais importante é eles, né, irem entrando aos pouquinhos. E dando mais opção ao São Paulo, né? O São Paulo que já acabou criando, né? Buscando e conseguindo opções como o Ferreirão, como o Alves, como o menino Rian Francisco. E apareceram outros nomes também, né? O Marco Antônio, agora voltou o Bobadilla, Ferrarese. Então, assim, jogadores que não começaram tão bem um ano, outros que nem eram cotados. Agora o São Paulo agora tem, como eu disse, o Casares não é um elenco curto, mas é um elenco enxuto. E ele deixou bem claro em entrevista que talvez jogadores serão vendidos, porque o São Paulo precisa bater ainda a diferença de 85 milhões de reais. Ainda que no blog do Zanqueta lá, né, que faz o blog de São Paulo, o Zanqueta, ele falou, né? São Paulo de jogo no mercado, porque o Antony tá jogando um bolão no Betis, fez até um golaço nesse fim de semana, e o Atlético de Madrid quer pagar uma grana, o São Paulo pode ganhar aí 5% dessa transação, como o Sara também está sendo cotado para ir para o Manchester City. Então, essas 2 transações poderiam gerar até 30 milhões de reais, então aí você reduz 55 para diferença que você precisa. E se o Nestor continuar na sua atuada no Bahia, o Bahia teria que pagar a meta aí, o valor de 30 milhões de reais para a compra do jogador. Então você já reduz para eita, deu ruim, 25. E aí, quer dizer, fica mais leve, né? Mas assim,
né? É um cenário, uma previsão, né? Ainda que achamos que o São Paulo vai receber alguma proposta, principalmente o Ferreirão, o Ferraço aí, né? Então é bom o São Paulo se movimentar. E se o garoto continuar nessa toada, ele vai chamar a atenção sim do mercado. O Pablo Maia é sempre uma esperança, mas assim, um tempo curto para ele voltar a jogar, mas não é impossível. E os nomes escanteados, né? Assim, quem sabe um Bobadilla que volta a jogar, porque joga na seleção paraguaia, o Ferrarese, sabe? Porque o São Paulo, além dessa diferença, ele precisa dar um jeito de obter o Marcos Antônio e o Juan, que é de interesse da instituição. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações se puder nesse vídeo. Como eu sempre peço, deixa aqui likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima terça-feira a todos, um ótimo jogo a todos e valeu!